Boa noite a todos. Damos mais continuidade agora às nossas entrevistas e hoje temos aí um convidado, um amigo meu, Paulo Henrique Vieira da Costa, mais conhecido como professor PH. O professor Paulo Henrique é amigo meu já de longa data na faculdade Uniopet, né, na universidade agora, né? E nós vamos trazer uma temática muito interessante para a gente conversar hoje, né? E a temática é: a beleza é importante ou é supérflua? É. E para isso nós vamos aqui falar também sobre o currículo do professor Paulo Henrique, né, primeiramente, para a gente, né, saber mais sobre a pessoa dele. Na verdade, Paulo Henrique é uma das pessoas mais cultas que eu já conheço, um dos professores que mais tenham notabilizado, né? Inclusive ele acabou de entrar aí, tá? Eu vou já chamar ele aqui para nossa conversa. E assim que ele entrar, a gente já vai. Eu vou aqui fazer o currículo do Paulo Henrique. Tá entrando a Aline aí, Cristiane, Regiane, Bárbara. Opa! Paulo Henrique. Oi, Guilherme. Como é que está, meu Como amigo? vai, Lincoln? Tudo bom? Você tá conseguindo me ouvir bem Quanto aí? tempo, hein? Oh, Estou ouvindo você com perfeição. Eu quero saber se você está me ouvindo bem. tô ouvindo bem também. Tá ótimo. É? Então tá Maravilha. bom. Então só deixa eu limpar a lente do meu telefone aqui, Fica tranquilo. com licença, porque eu acho que ela tá suja, assim, daí Tá embaçado um tá pouco. meio duro. Uhum. Opa! Parece que melhorou. Melhorou, né? Tá tranquilo. Tá certo, Sim, PH? sim. Vamos lá, vamos. Estamos aqui disponível. Hoje nós não vamos falar sobre fraude nas eleições, não vamos falar sobre a composição do STF, Não. não vamos falar sobre o problema de representação política, nós vamos falar de coisas importantes, que é a estética, a beleza, não vamos falar nada sobre coisas menores e xaropes, que é o mundo do direito. Com certeza. Né? Você foi professor de introdução ao estudo do direito, junto comigo, Sim. que dava aula de ciência política e teoria do Estado durante 10 anos lá na UTET. Nossa, com certeza. Né? Exatamente. Então, hoje aqui, o Guilherme, nós vamos falar, estou à disposição para você perguntar aí o assunto que tem a ver com o tema aí que eu fiz a proposta para você, que eu falaria, sobre a essencialidade da beleza na nossa vida, enfim, etc. Maravilha. Ótimo. Então, professor Paulo Henrique, eu vou te chamar agora só de professor, mas vou te chamar de PH depois, tá? Tá, Paulo? Pra gente. Fique à vontade. Nós somos amigos aqui, né? Então nós temos essa intimidade para chamar assim um ao outro, né? E então, claro. PH, olha só, vou falar sobre o seu currículo rapidamente, né? Tá? Tá bom. O meu currículo não vai ajudar muito por tema aí, mas por favor, até para mais para o pessoal te as pessoas me conhecerem um pouco. Exatamente, né? O Paulo Henrique, ele tem mestrado em Direito, ele é professor de História do Direito, né? Filosofia também do Direito, Sociologia Jurídica na Uniopet, é advogado e também é meu colega músico. Nós somos colegas aí, tríplice colegas, né? No Direito, na Advocacia e também na música, né? O PH, para quem não sabe, é instrumentista de mão cheia. Ele é trompetista, saxofonista, toca também harmônica, né? E, inclusive, você participou da orquestra de harmônicas, não tocou? Eu não cheguei a tocar na orquestra, mas eu fui um músico postulante da Orquestra Harmônicas de Curitiba, isso há mais de 20 anos, na década de 90. Eu participava dos ensaios, enfim, mas na época eu entrei no curso de Economia da UFPR, e os ensaios eram no final da tarde, não tinha condição de participar da orquestra, né, mas quase participei. Depois eu pulei para o trompete, tive problemas com vizinhos, né, por causa do barulho, sempre morando em apartamento, e depois para o saxofone, né. Você não incomodava ninguém, né? Você era o persona não grata ali, né, do condomínio. É verdade, é verdade. Ainda mais tocando jazz, que é uma música que nem todo mundo aprecia, certo. Então é difícil. Rapaz, eu ia gostar de ser seu vizinho. Maravilha. O PH a gente tocou já, fizemos umas brincadeiras de blues, né? Ali na faculdade, eu lembro.
Então a gente tem boas recordações aí da nossa época, né, PH? Sim, sim. Às vezes tem alunos antigos, assim, que às vezes me mandam essas fotos aí e tal. Tem os né? vídeos ali, né, também Blues na internet. Teachers. É o Blues Teachers. Inclusive a Aline está escrevendo aí, Aline. Um beijo para você, Aline, super querida, né? Tá, tem vários alunos nossos aí entrando aí, né? A professora Tandra também entrou agora aí, minha colega. Tá? Bom, PH, então sem mais delongas, né? Hoje a temática, nós vamos falar sobre coisas belas, né? É isso? Nós vamos falar sobre... Vamos falar sobre a essencialidade do belo, né? Porque a beleza é um elemento fundamental, apreciar a beleza. E conseguir compreender a beleza é um elemento fundamental da condição humana, né? Nós recebemos essa capacidade e nós não estamos mais sabendo utilizá-la, né? É verdade. Me diga uma coisa, então, PH, será que a gente pode discutir sobre essa questão da beleza, né? Porque a temática é essa, né? Se a beleza é importante ou é supérflua, né? E a pergunta que eu te faço é, se a gente vai entrar numa questão relativista ou uma questão subjetivista, discutir beleza é relativo, é subjetivo? Então a gente não deveria estar discutindo isso aqui então agora, é isso? Pois essa questão do relativismo, todas as respostas aqui, eu acho que o nosso debate, as indagações, elas mereceriam, assim, muito tempo, né? Mas então eu vou tentar responder, assim, infelizmente de forma resumida, né? Claro. Mas o que é o relativismo? O relativismo é a ideia de que todas as coisas têm o mesmo valor, né? O relativismo tem, em vários aspectos da cultura humana, tem relativismo moral, ou seja, as posturas morais são do mesmo valor, etc. E na estética também tem isso, né? Ou seja, qualquer expressão artística, seja ela qual for, teria o mesmo valor, né? Esse relativismo, ele infelizmente, ele resultou numa situação, numa condição caótica para o mundo da beleza, né? E se tornou um problema discutir, porque quando você vai discutir esses assuntos, você tem que partir de referenciais. Certo. E quando você estabelece qualquer referencial aí, você já arruma problema, porque a pessoa vai discutir de onde você tirou esses referenciais. Sim. Então, a discussão acaba sendo... Derrubou meu microfone. A discussão acaba sendo, muitas vezes, tomando um rumo da antipatia, e as pessoas acabam interrompendo a discussão, surgem aborrecimentos, né? Uma outra questão envolvendo o relativismo também é que ele proporcionou, ele criou um ambiente favorável para o surgimento de artistas de talento duvidoso. Né? Porque se toda expressão artística tem o mesmo valor, você não tem mais critério entre o belo e o feio. Né? Então, um artista de talento duvidoso, ele acaba se aproveitando disso, e eles acabam tendo muitas vezes uma fama imerecida. Né? E o relativismo, ele nasceu como um instrumento provisório, de análise provisória dos antropólogos. Né? Quando aqueles antropólogos europeus começaram a estudar tribos na África, na Ásia, etc., eles tinham que romper com as ideias morais europeias para poder entender a vida dessas tribos, aqui no Brasil também. Né? Então, isso é um instrumento de estudo dos antropólogos, mas depois que eles entendem aquela estrutura daquelas sociedades, claro que eles voltam para a vida deles, então, para o mundo dos seus valores. Então, o relativismo não é um valor em si, é apenas um instrumento de compreensão de diferentes valores. Mas, hoje em dia, o relativismo acabou se tornando um valor em si. Né? Então, você veja só, você pega um violinista da Orquestra Filarmônica de Berlim, tá? E um menino que está aprendendo a tocar guitarra numa garagem ainda, né? E fez a sua primeira composição com 2 acordes só, né? O relativismo entende que os dois são artistas iguais. No entanto, o produto, a qualidade estética do que eles entregam, é de qualidade diferente, muitas vezes duvidosa. Distinta. Certo. Parece que a gente... Será que a gente perdeu o padrão moral elevado da beleza? A beleza caiu em descrédito? Né? A gente sente entrar nessa visão, numa visão tanto utilitarista
quanto um culto, como você acabou de falar, né, um culto à feiura ou à alienação, né, que estão prevalecendo ultimamente, né? Será que a gente está... A beleza, ela perdeu esse crédito dela, então? O primeiro a falar disso foi Platão, né? Na obra dele, O Banquete. Platão dizia que o belo é o bom e é o justo. Né? Então, Platão, por influência até de Pitágoras, né? Platão não conheceu Pitágoras porque a distância deles é de 2 séculos, né? Certo. Mas, arredondando, mas o Platão ele teve influência das escolas pitagóricas, né? E o Pitágoras ele dizia o quê? Que a harmonia do universo, o equilíbrio, se dá através da harmonia matemática. Né? A matemática era um instrumento para entender a harmonia e o equilíbrio do universo. Né? E o Platão ele diz que a beleza está na harmonia e no equilíbrio. Então, essa beleza que estaria no equilíbrio e na harmonia da concepção do universo, se o homem conseguisse incorporar isso nas suas atitudes, no modo dele levar a vida, etc., ele seria também uma pessoa bela em atitudes. Por isso que o direito até hoje usa alguns arquétipos, alguns sinais que se remetem a esse caráter pitagórico, né? Como endireitar, ajustar, né? A ideia de retidão, etc. Né? Vem daí, né? A balança, né? A ideia de justiça, de equilíbrio, de harmonia. E esse assunto, depois nós temos a Idade Média, que eu vou pular aqui, porque não vai dar tempo, mas daí o assunto novamente é investigado no século XVIII, por um filósofo alemão chamado Alexander Baumgarten. Em 1750, ele cria a palavra estética, que vem do grego esthesis, que é sentir. Então, estética seria a ciência das sensações, né? Das sensações e do belo. E nasce junto com a economia, a estética, como ciência, como objeto de estudo. Depois nós temos o Edmund Burke, que é mais conhecido no direito constitucional, né, na política, mas ele escreveu uma obra também que ele trata do sublime. E o Kant, que vai também usar a palavra estética na sua obra Crítica do Juízo, e aí, para entender a arte moderna, tudo começa com Kant. Quando Kant coloca todas as experiências dentro da imaginação da mente humana. E o Kant ele vai dizer que a beleza não está fora, a beleza está dentro das nossas categorias que ele chamou de a priori. A partir daí, se semeia o germe do que vem a ser a arte moderna, né? E ainda respondendo à tua pergunta, essa aqui é a resposta mais longa da tua pergunta. Né? Depois nós temos o que? A Revolução Industrial. Certo. A estética, o belo, ele acaba sendo influenciado pela lógica da economia, né? Pelos custos que envolvem a produção da arte, e a ideia do time is money também, do tempo é dinheiro, que é, vamos dizer assim, que é o centro moral do comportamento no capitalismo, de que tudo é redutível a dinheiro. Então, contemplar uma arte, entender uma obra de arte, produzir uma obra de arte demanda muito tempo. Isso é para o simples deleite humano. Então, como o tempo é dinheiro e produzir belas obras demanda tempo, a arte acaba sendo uma coisa cara. E aí nós temos a arte produzida em série, a arte industrial, o kitsch, né, que é essa arte barata, produzida em série, e a partir daí a arte vai perdendo o seu caráter pedagógico, ela passa a ser apenas um adorno, né? E depois de um adorno ela acaba sendo completamente esquecida, né? E daí tem um aspecto também do mercantilismo da arte. Os artistas acabam se tornando produtores de arte para ganhar dinheiro. Sim. E aí, como todo produtor de arte para ganhar dinheiro, ele tem que fazer aquilo que o seu público gosta. Né? E então a arte também ela vai perdendo esse aspecto pedagógico de uma contemplação mais elevada, né? A gente vê aí falar um pouco de beleza, né? A beleza plástica na época da atriz, você vai lembrar da atriz de Princesa de Mônaco, Grace Kelly, né? Que diz que ela tinha um nariz Grace perfeito. Kelly. Né? Ela tinha um nariz simétrico, né? Ela é uma perfeição, assim, né? Ela era totalmente uma coisa assim, realmente uma beleza que não é incomparável, né?
Aí a pergunta que eu faço, assim, se afinal, então, olhando essa questão da beleza nesse aspecto, a beleza tem utilidade, né? Ou ela não tem utilidade alguma, como já Oscar Wilde já havia, né, afirmado em alguns momentos também? Ô, Guilherme, você estudou o tema, hein? Foi lá no Oscar Wilde. Não, então veja só, a utilidade da beleza, utilidade não é o melhor termo para ser utilizado, né, para ser empregado aqui. Seria a função da beleza, né? A função da beleza é ordenar a imaginação e preparar o espírito, a mente, para depois você usar a razão. Então, é simples. Veja só, antes da pessoa aprender a falar, discursar, a querer convencer alguém, ela tem que entender a arte da moderação, do equilíbrio, da escolha das palavras, do emprego dos gestos, etc. Isso se aprende como? Observando. A apreensão da arte, ela começa primeiro na fase imitativa, só que você tem que ter bons modelos. Para depois a pessoa vai imitando, todo artista começa imitando um outro. Por isso que é muito cruel você criticar um artista que está no começo, né? Ou só pensar o início da fase dele, porque sempre nós começamos imitando alguém. Depois, com o tempo, com a maturidade, o artista consegue produzir a sua própria expressão. Então, a arte, a beleza, né? Ela é o alimento da intuição. Para depois você empregar, depois ela vai surgir na poética, na retórica, no convencimento, na dialética, no diálogo, em sopesar os argumentos, né? E até você produzir um axioma, uma regra lógica. Só que para você produzir tudo isso, antes a criança, desde cedo, ela tem que ter uma noção, uma apreensão do belo, ou seja, da harmonia, da luminosidade, do equilíbrio, da integridade das coisas. Uma criança nascendo assim, crescendo, né? Desde a tenra idade, num ambiente muito caótico, a criança ela não vai conseguir nem falar direito, ela não vai conseguir nem se expressar. Por isso que, em geral, antigamente as crianças iam nas escolas, né, quem podia pagar uma escola assim, né, até mesmo nas escolas simples, a escola era um ambiente asseado, belo, ainda que simples, não suntuoso, mas era um ambiente belo, né, tudo simétrico. Então a criança, naquele momento, quando ela estava aprendendo, ela tinha a noção da simetria, da beleza. Hoje, você entra no prédio da reitoria da Universidade Federal do Paraná, parece que você entrou num lixão. É caótico, né? É caótico, né? Então a arte, ela opera naquilo que o Baumgarten, né, o filósofo alemão, aí fala de elemento hipológico, ou seja, que está antes da lógica ainda, está na apreensão, no entendimento da compreensão do mundo. O mundo caótico torna difícil as pessoas até se expressarem. Né? As pessoas não conseguem concatenar o raciocínio. Você falou do Oscar Wilde, né? Sim. O Oscar Wilde, ele foi um escritor vitoriano, inglês, famoso, enfim, né? Mas ele fez algumas incursões no estudo da estética e ele criou uma expressão que é arte pela arte. Né? O Oscar Wilde, ele contribuiu, ele prejudicou um pouco a estética. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que a arte ela não tem finalidade nenhuma. Sim. É pura apreciação e puro deleite, que o ideal é a pessoa só se dedicar a ela. Bom, mas aí vem aquela ideia de que a arte é objeto de pessoas ricas e pedantes. É um passatempo de dandies. Né? Os dandies chamaríamos hoje de playboy, né? Entendeu? Aqueles dandies, aquelas pessoas que não trabalham. E o Oscar Wilde, ele deu essa pecha, vamos dizer assim, para o culto da arte. Né? Porque ele era um homem rico, e ele só se dedicava à literatura, à bela... De fato, ele era um homem muito sofisticado, né? Sim. E a Grace Kelly, né, é um assunto meio espinhoso de falar hoje em dia, né? Sim. Porque a estética feminina, né, é uma coisa assim que, se a gente começar a expressar opinião, já arruma confusão também, né? Mas não há dúvida, eu acho que ninguém vai discordar que a Grace Kelly é uma bela mulher, assim como a Naomi Campbell, assim como que a Kate Moss, as bonitas da minha época, né, que hoje já estão com 60 anos, né?
a Cláudia Schiffer. Exato, Elizabeth Taylor, a Cláudia Schiffer, né? É isso. Marilyn Monroe, claro, porque, veja, então, eu dei o exemplo de uma ruiva, de uma loira, de uma negra, etc., mas o que elas têm em comum? A harmonia, aqueles corolários, aqueles elementos, aqueles fundamentos do que é entendido como estética. Mas você sabe que a Grace Kelly, ela que fez Mônaco aparecer no mapa, né? Ninguém até então, assim, só os diplomatas e os geopolíticos que conheciam Mônaco. Mônaco entrou no imaginário popular graças a ela, né? E a beleza dela, a fama dela, que fez até com que a França, com que de Gaulle tirasse a ideia de anexar Mônaco à República Francesa, né? Enfim, mas os aspectos jurídicos dessa questão nós não vamos tratar aqui porque o objeto não é esse, né? Mas ela foi usada diplomaticamente, né? E o marido dela, Príncipe Renier, e as filhas são conhecidos até hoje graças à beleza dela. Ela teve um final trágico, infelizmente, num acidente, né? Eu só quero registrar aqui a entrada da professora Vanessa Iacomini, nossa amiga também. Vanessa Iacomini, nós somos estagiários juntos no ano de 99, 2000, no TJ. Eu no gabinete do desembargador Otávio Valeixo e ela no gabinete do desembargador, esqueci o nome, acho que era Gil Tratateles, não sei. E daí eu lembro da Vanessa e fomos nos encontrar como professores na UPET 10 anos depois, né? Não, 6 anos depois. E falando em amigos, nós temos aqui a presença do Ipirangi, tá aí o Ipirangi Câmara, e também do Chauã. Lembra do Chauã também? Lembro do Chauã. Estão todos aí, ó. Chauã foi professor de Direito do Trabalho. Do Trabalho, isso. E o Pirangi foi nosso contemporâneo aí, né? Nas propedêuticas. Foi. Ele ministrava filosofia geral, né? Tá? Essas disciplinas aí também, iniciais aí. O que o Chauã tá colocando? Para nós, já que somos bonitos, Tommy, a beleza é supérflua. Mas é um brincante, né? É um pândego. Vamos lá, pândego. Então. Eu fico preocupado, assim, sabe, PH, com a qualidade, né, da estética hoje, né, porque não se ouve mais um Sergei Rachmaninoff, né, que fez aí a Rapsódia, né, o tema de Rapsódia, que foi conhecido naquele filme Em Algum Lugar do Passado, né, tá, que eu acho linda aquela música, né, inclusive o Somewhere in Time também, né, que é uma música muito bonita, né, aí já... Então, você não se fala mais em uma pintura de Rembrandt, não se fala mais, né, em poesias, né? Parece que a poesia nossa virou funk, né? É o funk de hoje. Então, parece que a gente está sendo vítimas da perda dessa criatividade, né? Na música, na poesia, na literatura, nas esculturas, né, em geral. Será que TH, nós estamos falando da derrocada da arte? A arte ela está muito machucada, né? Vamos dizer, as categorias do belo continuam presentes no espírito humano. Só que era mais fácil você acessar isso, perceber isso. Hoje está mais difícil. Você falou do Sergei Rachmaninoff. É isso, né? Rachmaninoff. Não sei expressar direito. Exato. É russo, né? Isso. Ele tem os concertos para piano. Ele era um marinheiro russo. Ele era um oficial, não sei se capitão, tenente. Era um marinheiro, e ele viu horrores, coisas horrendas, assim, né? Ele participou de guerras, etc. Se não fosse a arte, a música, provavelmente ele teria tido terríveis neuroses, né? E ele, então, produziu uma música sublime, independente da vida, da existência dele, dos males pelos quais ele passou na Marinha Russa. Sim. Né? Então a arte, havia, por exemplo, quando Rachmaninoff produziu esses concertos, ele se retirou as suas agruras pessoais, ele guardou consigo e produziu objetivamente uma arte baseada em cânones, né? Mas obras desse peso, hoje em dia, estão cada vez mais difíceis. Por quê? Porque elas têm que obedecer a leis, a cânones, né? a leis estéticas. Né? Depois nós vamos falar um pouquinho disso, se der oportunidade, né? Mais adiante. Tá? O artista também tinha uma certa humildade para se submeter a esse processo
primeiro imitativo de outros artistas, né? Primeiro, veja só, antes de um artista despontar, antes ele passava por um processo de imitação de outros artistas. Sim. Né? Depois ele despontava. Né? Hoje os artistas eles são muito ansiosos, né? Existe a ideia de que o tempo ele é premente, faz com que as pessoas queiram fazer sucesso o quanto antes, né? Mas enfim, primeiro passava pelo processo de imitação, depois o processo de expressão dele, e daí o processo maduro e elevado de criação. Hoje os artistas não querem passar por isso, eles sabem um pouco, já querem aparecer, então eles acabam queimando etapas. Isso é um aspecto também que, na minha opinião, contribui para não surgir mais obras dessa magnitude, né? E o mundo moderno, a arte moderna, que surgiu da Belle Époque para cá, né, da virada do século XIX para o XX, sim. Ali, depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente para os alunos aí se localizarem. Sergei Rachmaninoff, ele é um homem um pouquinho antes disso. Né? Mas ele viveu, mas ele não é exatamente um modernista. Né? Ele, apesar de ele ter vivido essa época. Bom, mas a arte moderna ela tem como fundamento a subjetividade do artista, as suas agruras, os seus desesperos. E o artista moderno, ele põe isso na obra, o seu estado de espírito. E isso muitas vezes não interessa para as pessoas, as angústias, as neuroses, os dissabores do artista. Nem sempre isso é belo, às vezes pode ser. Né? Você pega o Rodin, por exemplo, aquele escultor francês, né? Ele, a Camille Claudel, ele tinha um casamento com uma mulher em casa, assim, uma mulher que cuidava dele, mas ele não tinha por ela desejo. Né? E a aluna dele no ateliê, a Camille Claudel, era a mulher que ele desejava, mas não servia para ser esposa, né? Nos moldes, nos padrões da época. Então ele vivia essa agrura o tempo todo, o Rodin, e isso acabava sendo expressado na obra dele, mas ele tinha muito estudo, ele imitou muito, ele fez inúmeras tentativas de expressão para depois ele criar. Né? Então, e a arte moderna prevalece muito a expressão individual do artista. Uma segunda explicação para isso, é uma explicação meio hegeliana, né? Ou seja, a arte também é fruto do espírito do tempo, né? Assim, comparar Rembrandt com os pintores de hoje é complicado, porque o mundo na época era outro, as forças, os símbolos, a visão do homem era outra, né? Então, claro, mas alguém com as... No entanto, nós vemos alguns artistas contemporâneos com elementos, com notas de um Rembrandt, por exemplo. Aqui em Curitiba, não sei se em Curitiba, mas no Paraná, nós temos um artista chamado Marcos Ferro. É um senhor já, eu não sei se ele vive ainda. Né? A obra dele, você percebe, assim, aquele jogo entre luz e sombra, entre o preto absoluto e a luminosidade absoluta, né, que causa esse impacto um tanto sublime, que começa com Caravaggio no Renascimento. Né? Eu acho que é isso. Tá ótimo. Você falou agora do modernismo, né, século XIX para o XX, e aí me chama a atenção a questão da estética da arquitetura, né, PH? Eu acho que essa temática é bem interessante também. E me parece que a estética da arquitetura se tornou funcional, né? E aí eu olho para as cidades hoje, né? A gente vê as cidades aí com poluição, né? Visual, sonora, né? Você vê feio, né? Então parece que aquilo que a gente estava falando do culto à feiura, né? Parece que isso aí realmente prevalece. Então parece que o utilitarismo, né? Parece que a funcionalidade deve prevalecer. Então, será que isso seria suficiente para a estética da arquitetura? Guilherme, é o seguinte, no mundo contemporâneo, no mundo que vivemos hoje, a imposição econômica, ela acaba, assim, de certo modo, impondo severas restrições à criação artística. Né? Estou falando de um arquiteto. Né? Então, os arquitetos eles acabam sendo obrigados a criarem assim, dentro de terríveis molduras utilitárias. Por exemplo, o preço de venda, os materiais, a logística, a ditadura ambiental que a gente vive.
Então, antes dele começar a criar, ele já tem que levar em conta tudo isso, o orçamento, etc. Né? Isso também faz com que ele restrinja o tempo que ele tem para criar e para construir. Também não adianta ele criar uma coisa bela que demora muito tempo para ser construído. Então ele já vem com uma receita de inúmeras restrições. Então ele não tem muita discricionariedade, falando numa linguagem jurídica, né? A arquitetura acaba sendo quase que um ato vinculado a todas essas restrições. Então só sobra o ferro e o vidro, né? Esses caixotes horríveis que não significam nada, que é um inferno de quente no verão, né, e um gelo, um freezer no inverno. Aí tem todo o custo de ar-condicionado, aqueles tubos aparecendo, né, aquela coisa horrível, manutenção de ar-condicionado, todo esse problema, luz indireta, gesso, enfim, é uma Disney, é um cenário que nós acabamos vivendo. Né? Então, isso não nos dá o prazer, o êxtase estético. Veja só, por que as pessoas vão para Roma, Paris, Bruxelas, né, lá no leste europeu, a capital lá é Praga? Por que as pessoas do mundo inteiro, chineses, japoneses, orientais, hindus, vão para lá e contemplam aquilo e ficam embasbacados com aquela arquitetura? Por quê? Alguma coisa tem que explicar isso. Sim. Né? E por que você olhar um shopping center, que é um caixote de vidro, um prédio comercial, se você tirar uma foto de uma avenida numa grande cidade qualquer hoje em dia, com os prédios, você não sabe identificar mais a cidade. Não sabe. Por quê? Porque é só o aspecto funcional, não mais da beleza. Então, a beleza se tornou algo que não é essencial, é algo supérfluo para a arquitetura. Outra coisa também que influencia nisso, que aí já vem da psicologia corporativa. Aqui na plateia, eu falo plateia, né, como se eu estivesse num auditório, mas aqui entre os nossos colegas aqui que estão assistindo, deve ter gente que deve ter estudado economia, administração ou coisa assim. E certamente ouviu falar de um sujeito chamado Abraham Maslow, né, que é um psicólogo usado muito na administração, que morreu nos anos 70, em 1970. E ele inventou a tal da pirâmide de Maslow, em que ele coloca uma hierarquia das necessidades humanas. Sim. Então ele coloca primeiro as necessidades fisiológicas, né? Manter a saúde, o corpo, alimentação, respiração, essas coisas. Depois a segurança. Depois o afeto. Depois a pessoa vai constituir família e tal, o afeto. E depois a autoestima, as amizades, a estima, né? E só por último a beleza, a autorrealização. Então o que acontece? A arquitetura moderna ela fica apenas nas duas primeiras camadas da pirâmide de Maslow, só nos aspectos meramente funcionais, que é questões econômicas e tal. Ou de embelezamento. Exatamente, emprego de materiais. Eu vou lhe dizer uma coisa. Muitos arquitetos, eles não gostam de trabalhar nesse regime. Né? Então, o arquiteto contemporâneo, a arquitetura contemporânea, ela se desprendeu, ela se ocupou só do útil e se desprendeu do belo. É interessante isso, porque o que me chama atenção, assim, PH, eu acho, né, que a gente deveria trabalhar isso aí já nas cátedras, né, nas faculdades, inclusive a imprescindibilidade do conceito de educação estética, né? É isso que eu fico pensando. E será que as faculdades estão preparadas para cursos como esses, né, arquitetura, design, né? Será que eles estão perdendo essa essência da beleza criativa? Olha, Guilherme, eu não sou do mundo da arquitetura, né? Nós somos do mundo do direito aqui, enfim, eu corro o risco aqui de talvez dar uma resposta inadequada. Eu vou dar uma resposta intuitiva, assim, certo, como diletante do assunto que eu sou, né? Como estudioso diletante do assunto. Mas me parece que os professores, que os acadêmicos nas faculdades de urbanismo, arquitetura, eles caíram nessa armadilha relativista. Eles não têm mais coragem de expor
de defender a questões das necessidades do homem contemporâneo, etc., enfim, e não se prender a nenhum valor. E também a questão do pragmatismo econômico. O arquiteto ele acaba fazendo o projeto com a calculadora do lado, né? E isso acaba fazendo com que a obra fique se atenha a esses aspectos, né? É mais ou menos isso, né? Veja só, é que nem carro de empresa. Por exemplo, imagina que você tem uma empresa, tá? E você precisa de 3, 4 automóveis. Que carro que você vai comprar, Guilherme? Sim, com certeza. Imagina que você tem uma empresa de manutenção de redes de informática. Você tem as viaturas que vão atender os clientes. Que carro que você compraria? Um Uno Mille. Sim, o mais básico que seja útil, né? O pé de boi, como se dizia. Então, eu só tenho o mínimo necessário. É mais ou menos essa ideia, né? Veja só, o que foi esquecido, veja, o que é grave, é o caráter pedagógico e terapêutico do belo. Olha só que curioso. Eu falei das escolas, das antigas... Você veja só aqueles colégios ingleses, aqueles colégios americanos tradicionais, né, que ficavam no meio dos bosques, com aqueles castelos, com aquelas obras de arte, com aquelas salas amplas, né, organizadas, enfim. Mas aquilo que está no imaginário do filme lá do Harry Potter, né? Eu tive a oportunidade, felizmente, de estudar num lugar desses, né? Aqui em Curitiba, uma escola que não existe mais, né? Num colégio católico desses, eu estudei boa parte da minha infância num lugar desse, num colégio em que os alunos usavam gravata e sapato, paletó bordô, calça azul marinho, né? Então, aquelas freiras usavam hábito, né? Então, hoje, por exemplo, você defender esse tipo de cânone, você será taxado certamente de autoritário, é uma escola opressora, etc. Isso está no imaginário do cinema também. Aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos é um exemplo disso. A pedagogia moderna, por exemplo, ela não tem nada a ver com pedagogia, ela é influenciada por 2 filmes, Sociedade dos Poetas Mortos e pelo filme do Alan Parker, lá por a letra de uma música, Another Brick in the Wall. Sim, sim. Né? Que é a transgressão. Né? Então, você veja, as escolas eram belas, isso facilita o processo pedagógico. Aquilo que eu chamei de aspecto hipológico. Né? Os antigos sanatórios, por exemplo. A pessoa, o louco, o acelerado, ele já tinha a cabeça toda confusa, caótica. Então, o ambiente, pelo menos, era belo. Né? O bosque, esse hospital psiquiátrico, onde era o PET, era um hospital psiquiátrico ali, né, do outro lado da rua, dos dois lados da rua, né? Ali, Isso, nosso bloco 3 ali, né? 3. Que a gente fala. O Hospital Bom Retiro. Aquele terreno é imenso ali. Agora não, porque o mato cresceu, mas eles cuidavam. Aí vocês vão perguntar, PH, mas como é que você sabe disso? É um mistério. Não vou contar, né? Mas aquele bosque era lindo. Eu dava passeios por ali, assim, passeava por ali, era uma coisa maravilhosa. Eu saí curado de lá. Né? Os quartos arrumados, etc. Então, os antigos sanatórios eram ambientes assim, equilibrados, sóbrios e belos. Sim. Né? Agora, imagine você pegar um sujeito que já é maluco e colocar num lugar cheio de gente andando, cheio de aviso, quadros, editais em tudo quanto é canto, barulho de todo gênero. Mesmo quem é são, se ficar uma semana ali, enlouquece. Pela profusão de elementos. Claro. Né? Os antigos templos, as igrejas, os templos católicos, mesmo protestantes, templos das religiões orientais, etc., eles têm toda essa linguagem, essa beleza contida. Isso a arquitetura parece estar deixando de lado. Né? Agora existem aqueles arquitetos renomados que já não são funcionários, não dependem desses cálculos, dessa arbitrariedade econômica. Aí você já tem um pedantismo desses arquitetos. Porque daí eles fazem obras, eles acham que são artistas, eles esquecem daí do útil. Que é o caso, por exemplo, do Oscar Niemeyer, né? Que esse era louco, né? Não tinha noção nenhuma de nada, né? Mas quem aqui já foi para Brasília, ou quando for a Brasília, vai entender do que eu estou falando. Né? Aí tem um certo pedantismo do arquiteto, que ele faz obras para ganhar prêmios e concursos.
Né? Um aspecto de vaidade, né? Exatamente, que é o caso do Oscar Niemeyer e outros que tem por aí. Você veja aquele museu que fizeram no Rio de Janeiro, Museu do Futuro, uma coisa assim, parece uma espinha de peixe seca aquilo, parece que é um tubarão, parece que é uma espinha de peixe de um tubarão que ficou seca e alguém esqueceu ali, uma baleia. Né? Uma coisa horrível, não significa nada, né? Mas todo mundo diz que é bonito, porque tem que dizer que é bonito. Né? Tudo virou ferro, vidro e plástico. Acabam virando um mero exercício de repetibilidade, né, a PH, eu acho isso, né? E o que você vê na faculdade hoje, o que eu acho assim triste, é que você vê os acadêmicos, né, de arquitetura com aqueles softwares gráficos, né, na época, pelo menos na época do meu pai, né, que era urbanista, AutoCAD, CorelDRAW, né, da vida, e você vê esses projetos repetitivos, né, nababescos às vezes. E o arquiteto mesmo, raiz, né, aquele cara que usava prancheta, lapiseira, né, e usava borracha, né. Esse que era o cara que realmente fazia o projeto na mão, pegava ali, fazia um parque, um bosque, fazia né, fazia, né, a urbanização de algum projeto realmente muito relevante. E parece hoje que, eu não sei como é que você vê essa evolução tecnológica, porque parece que hoje os acadêmicos acham que se você tirar o computador da mão do cara e aqueles aplicativos, softwares, né, para gráficos, né, para fazer né, toda enfim, o cálculo, né, do local e fazer toda a arquitetura do ambiente, da harmonização, e parece que eles se perdem, né? Eles não têm mais essa base, né? Veja, aí, Guilherme, entra numa questão da técnica, né? Até me parece assim que a técnica em si, os recursos técnicos, eles não são tão nocivos em si. Né? Claro que ele não há dúvida assim, que ele acaba criando uma atrofia, muitas vezes, a capacidade da mão livre do arquiteto, etc., do artista, né? E ele acaba usando a facilidade do computador. Mas o problema me parece que não é tão esse. O problema é o mau gosto mesmo, ou as imposições relativistas mesmo. Né? Que eu já falei na resposta anterior ali, né? A técnica em si não me parece tão grave. Mas, veja só, é a madalocização do processo, né? É que nem fazer refeição no madaloso, aquilo é uma linha de produção. Né? Então você vai lá, senta, já a comida já cai na mesa, você já come, e eles já te mandam a conta, você paga, o outro garçom já vem limpando, você vai embora. Mecânico, né? Então, é mecânico. Então, o mundo industrial, tem músicas que são feitas assim, né? Então, a civilização industrial contemporânea, cibernética, né? A cultura humana, ela tem esse caráter industrial, né? As roupas, enfim, tudo, né? E isso tirou um pouco do caráter pedagógico da beleza. Só registrar aqui a entrada aqui vamos ver, a Camila Camargo, a Karen Hatt, uma amiga minha, Aldrin Amaral também, professor colega aqui na faculdade aqui em Manaus, e tem a Mariá que entrou agora aqui. A Mariá colocou, olá, amiga. A Mariá, que é a professora Mariá, expert, consultora, né, de moda, ela sabe tudo desses assuntos aí. Ela é notabilizada nessa área. Ela podia dar uma aula. Eu já falei alguma coisa sobre essas minhas opiniões sobre a beleza, já tem anos que eu converso, quando a gente tem tempo, na sala dos professores com a Mariá, né, assim, um pouquinho, etc. E ela felizmente concorda com muita coisa que eu falo, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Olha, a Mariá é paciente então, hein? Tá? Vamos lá, PH. Você falou de música agora, né? E como nós dois somos músicos, eu acho que é uma coisa que a gente tem aí ligado, né, espiritualmente, né, vamos dizer, porque a música, ela transcende, né, eu acho, tudo, né? Você acredita que temos que ter conhecimento de todos os tipos de culturas musicais a fim de depurarmos nossa aptidão musical? Ou gosto é gosto e encerramos aqui essa conversa? É a mesma coisa que as outras artes, né? Hoje nós temos também a questão, temos essa questão também do relativismo em tudo, né? Certo. Mas dentro das chamadas belas artes, as belas artes, elas são divididas em artes plásticas e artes fonéticas, né? As artes plásticas são a arquitetura, que é a arte da beleza e do útil, né? Em escultura, que é a arte da expressão material
das reações humanas, das atitudes humanas, né? E a pintura, que é utilizando o desenho e as cores, tá? Resumindo muito aqui, né? Sim. E as artes fonéticas, nós temos a música e a poesia, né? O teatro, a literatura está nas belas letras, né? Não está nas belas artes, né? Então, tanto que tem aquela dúvida se o cinema entra onde, né? Daí eu chamo o cinema da sétima arte, né? Porque nós temos as 5 belas artes e mais a literatura, né? E o cinema seria, então, a sétima arte. Mas aqui, no caso da música, ela é uma produção fonética. Então nós temos a gama da escala musical, existe um limite de sons ali. Sim. Né, que o Pitágoras descobriu, que é a chamada escala dodecafônica. Nós temos 12 tons, né? Então, dentro daqueles 12 tons, aquilo é o nosso limite para criar a música. Né? E a música ela é dividida em melodia, harmonia e ritmo. A música só melódica, que é uma música muito infantil, muito naif, muito ingênua, né? Que é a música apenas de uma flauta, ou de um assobio, etc. Né? A música muito harmônica, que só tem harmonia, é uma música muito acadêmica e pedante. Ninguém entende, porque não tem melodia. Né? É só o chassi da música. E a música excessivamente rítmica é uma música enjoativa e o ritmo em excesso, a música excessivamente rítmica e um ritmo muito repetitivo, ela mexe no nosso estado de consciência, ela nos tira da normalidade de consciência. Tanto que quase todos os rituais pagãos são utilizados, não são utilizadas músicas melódicas e harmônicas, são utilizados apenas ritmos. E fica aquele negócio ali. Essa música que os jovens agora escutam aí, esse trance, essa música eletrônica, né, aquilo é um ritual de retirada da pessoa do estado normal de consciência. Né? E o funk também é isso. Então é uma música incompleta. Né? Ela é muito rítmica, uma harmonia paupérrima e uma melodia também. Então tem que ter um equilíbrio desses 3 elementos, a música, né? E outro aspecto também na música é a questão técnica. Né? É claro que é necessária a técnica para você conseguir expressar os sentimentos. Mas a música excessivamente técnica é uma música também exibicionista, que é típica de músicos jovens. Porque quando o garoto está aprendendo a tocar algum instrumento, quando ele começa a dominar tecnicamente, ele quer aparecer, ele quer solar, ele quer aparecer e fica enjoativo. Né? E a música de emoção pura, total, só de sentimento, fica uma música muito triste, muito pesada. Sim. Então, ou seja, você equilibrar tudo, a música é uma das artes para se encontrar a harmonia, a beleza, o equilíbrio, a unidade, é uma das coisas mais difíceis. E se você colocar letra na música, então, nós temos a musicalidade das palavras, que é a rima, sim, né, que é o aspecto poético, né, e conciliar os dois, os ritmos, a melodia, a harmonia e ritmo, e mais a letra, e a mensagem que você quer passar. Sim. Né? Por exemplo, no Brasil, uma das pessoas que produziu uma música, letras de músicas, né, que conseguiu produzir uma música com melodia poética, equilíbrio poético nas rimas, e com uma mensagem clara e objetiva, foi o Chico Buarque. Olha, eu sou um conservador, eu não tenho nenhum motivo aqui para ficar... Eu critico o Chico Buarque quando ele vai falar de política, mas ele, como músico, de fato, ele conseguiu fazer isso. Agora, por exemplo, você pega uma música, uma letra de música que se ocupa muito só com o aspecto musical das palavras, mas não passa mensagem nenhuma. Nós temos essa música aí, por exemplo, a poesia concreta que foi levada à música, que é o caso daquela vanguarda paulistana, né, que surgiu lá com aquele Premeditando Breck, com Itamar Assunção, aqueles grupos lá, até aquele Arrigo Barnabé, etc. Quer dizer, é uma música que não tem uma mensagem muito clara, eles estão preocupados com a batida das palavras. Um expoente tardio disso é aquele Arnaldo Antunes, por exemplo. Você falar agora, que muitos dos Titãs eram formados em letras, né, PH? Exatamente, então, e pela influência paulista do modernismo, do concretismo, lá do Décio Pinhatari, dos irmãos Campos. Então você pega o Arnaldo Antunes, por exemplo, as letras não dizem nada, mas o que fica? O pingo, a pinta, o pinto,
A pinta, pinga, pinga. O pingo na pinta. Quer dizer, pô, isso daí é uma brincadeira. É um jogo de palavras, né? Uhum. Isso é um jogo para você treinar a dicção de uma criança. Isso funciona para você ensinar uma criança a falar. Uhum. Agora, se dizer que isso é uma grande obra de arte, por favor. Né? Entendeu? Por quê? Porque falta exatamente a mensagem. Porque a arte ela tem que transmitir alguma mensagem. Uhum. Não pode ficar só no o pinto, a pinga, pinga, o pinto, a pinta, o pinto. Por favor. Né? Deixa eu ver aqui. Tem o caso. E a música brasileira, ela perdeu. A música brasileira é uma música muito emotiva, mas ela não tem um grande aprimoramento técnico. Uhum. Quem tentou trazer isso para a música foi o Villa-Lobos, aquela cantora da época dele, a Bidu Sayão, que era uma cantora de ópera, né? Uhum. E depois aí o Egberto Gismonti, etc., que ninguém consegue escutar a música dele, né? Entendeu? Uhum. Ele põe aquele gorro na cabeça, não fala com ninguém, fica em cima do piano 2 horas lá, né? Ele tem uma técnica incrível, né? Mas também não tem a leveza, etc., da melodia, etc. Então a música é muito difícil, você tem que equilibrar esses pratos todos. Sim, com certeza. A Kazumi Nakai fala que beleza pode depender do ponto de vista de cada pessoa. Então aquilo que a gente estava falando do subjetivismo, né? Desse relativismo. Veja só, exatamente. Eu queria trazer aqui a discussão, né? A gente não podia deixar de fazer isso, porque seria uma injustiça. Roger Scruton, né, PH? Então ele ressalta, no geral, ele fala sobre a questão da música, né? Ele esteve numa palestra, numa faculdade, eu não lembro agora se foi na Inglaterra, e ele foi indagado lá por um professor que ele falava assim, não, uma aluna uma vez me perguntou, mas porque ele estava falando sobre Bach, né? De repente ela falou assim, mas e Lady Gaga? Aí ele falou, pô, como é que eu vou fazer essa comparação, né? Aí ele começou a falar dessa questão da melodia que só tem um acorde, né? Que só tem uma batida, né? Aquela sincopacada, né? Que fica tonque, não muda, né? E daí ele fez uma comparativa até com o carinha que tá atrás aqui, Elvis, né? Ele fala do Heartbreak Hotel, né? Ele não fala nem dos Beatles, né? Porque ele podia mencionar os Beatles, né? Já ele é inglês, né? Podia falar dos Beatles. E, pô, Beatles, né? Por favor, né, PH? É uma questão aí secular, se não for milenar, né? Então, ele traz essa discussão, né? Então, a pergunta que eu falo para você, assim, com relação à música, ele fala da música em geral. Aí eu quero entrar dentro do nosso país. A música brasileira, ela se tornou rude, ofensiva ou egoísta, né? Como o Scruton falava, autocentrada, né? Exemplo desses estilos musicais, tais como você acabou de falar, do funk, do forró, desse sertanejo universitário, não sei. Veja só, forró não é um estilo musical, forró é a festa, né? Tem aquela história lá, eu não sei se essa história é verdadeira, do forró, né? Quando os americanos na Segunda Guerra Mundial ficaram no Rio Grande do Norte, né? E em Recife. E daí diz que eles faziam as festas nas bases lá, e a festa era for all. Daí todo mundo ia lá fazer as festas, tocava música nordestina para fazer festa no forró. Eu não sei se isso é verdade. Eu não fui atrás disso. Tá? Mas enfim, mas seria o baião, que é a música nordestina, né? Que é o baião, que é o samba do baiano, né? Isso aí é o próprio Luiz Gonzaga deu essa explicação, né? Mas o baião são ritmos respeitáveis. Sim. Né? Porque tem esses elementos, né? O sertanejo, ele é um ritmo, ele é um gênero, desculpe, não um ritmo, né? Um gênero respeitável. Você pega aquela música Tocando em Frente, do Almir Sater, aquilo é uma obra-prima. Sim. Né? Renato Teixeira, porque são temas, passam uma mensagem. Você entende aquele homem e tal. Você pega hoje esse forró que existe hoje aí, forró de trio elétrico, ele é muito rítmico e até hoje não consegui entender nenhuma letra daquelas. Né? Eu sei que são palavras faladas com funções rítmicas. E esse sertanejo universitário, eu não sei como é que as feministas ainda não atacam esse pessoal. São as letras mais machistas, mais absurdas que eu já vi. Entendeu? A mulher é tratada da pior forma, né, como se fosse um objeto mesmo, um objeto de deleite, de descartável sexual. Veja as letras, são horríveis. Né?
Entendeu? E isso não carece desses elementos estéticos, né? E, bom, também tem questões mercadológicas, isso dá dinheiro, e daí tem muitos produtores, o mercado fonográfico, né? Enfim, é uma indústria, né? Então, tem muitos produtores, assim, inescrupulosos, artistas de qualidade duvidosa, que acabam aproveitando dessa onda, né? E hoje a música brasileira realmente... A música brasileira que aparece na mídia, né? A música pop brasileira, ela entrou num grau de decadência absurdo, né? Claro que tem muitos músicos excelentes por aí, mas que não aparecem, né? Então, mas a música pop, ela nasce nesse arranjo mais simples, de agradar, de satisfazer um prazer, é pop, né? Um estouro, um prazer momentâneo. Assim, depois essa onda passa, vem outra, assim por diante. Aí vem o axé, né? E vai vindo todos os tipos de estilos aí musicais, né? Sim, exatamente. Que não são músicas brasileiras genuínas, ou seja, é um mix de elementos brasileiros com rock, com funk, com músicas norte-americanas, né? Ó, My Cruelty Free Beauty falou que, gente, sertanejo universitário não é música, é lixo. Olha aí, ó. Já dá pra... Ela já vai querer debater aqui, ó. A música hoje não visa somente o mercado? Pois é, né? A Meirelle falou, né? Aqui. Você veja só esse negócio do sertanejo universitário. Tinha um aluno nosso aí na UPET, que já foi embora há muitos anos, que ele tinha uma dupla sertaneja e fez um certo sucesso. Eu não vou citar o nome dele aqui porque eu vou fazer uma crítica, né? E ele não está aqui para se defender. Mas eu lembro que ele fez sucesso com uma música que o título dela é Eu Vou Te Comemorar. Né? A música é muito pobre, a letra, né? Daí ele falava de uma gata, que ele estava afim, sei lá e tal, e que ele conseguiu ela, né? Conseguiu, né? Entendeu? E ele ia comemorar ela. A conquista dela. Quer dizer, a mulher é um objeto qualquer, né? É isso. A Aline também fala, é complicado mexer com os agroboys. Deixa eles com o tchê deles. Porra, né? Eu não vou nem entrar no mérito, Aline. O que eu te perguntar aqui mais? Eu não vou nem falar do funk que você já falou, né? Que funk pra mim não é música, né? O cara senta lá no banheiro, lá em cima do vaso sanitário e faz uma letra, né? Enfim. O funk ele tem o caráter agressivo, não é só mais a transgressão, mas é a agressão através da música. Ele é chulo, né? O funk chega a ser chulo. Vamos falar um pouco de natureza, PH. As obras divinas, a beleza natural de uma paisagem, né? De você aproveitar ver uma paisagem, né? Landscape, né? Que eles chamam, né? Você vê, aproveitar um bosque, né? Você vê uma montanha, apreciar o Grand Canyon, né? Essas belezas naturais aí. Será que tem sido apreciada em sua essência? Você acha? Hoje? Hoje não. E eu vou dizer, bom, vamos lá. Assim, a beleza natural, ela sempre foi considerada como a beleza por excelência, essencialmente a beleza divina, ou seja, a beleza que Deus nos deu, é uma dádiva, um presente que Deus nos deu. Um pôr do sol, uma praia, uma cordilheira, enfim, né? A visão disso é sublime, né? Você pega aquelas paisagens suíças, dos Alpes suíços, dos Alpes franceses, dos campos ingleses, das Highlands na Escócia, dos fiordes na Noruega, né? Daquele mar azul do Mediterrâneo, né? Daquelas praias rochosas do Líbano, né? E aqui no nosso país, que eu não preciso falar porque todo mundo conhece as imagens, etc. Sim. É uma coisa sublime, você não precisa fazer mais nada ali. É a beleza pura. É a arte divina, não é produto da cultura humana, né? Porque é aquela diferença clássica entre cultura e natureza. Aquilo que não é dado, aquilo que é natural, que não é feito pelo homem, é o natural. Aquilo que é feito pelo homem é cultural, né? Tem participação. Mas veja só, no romantismo que a arte, que a beleza natural, ela foi levada em conta. Aparece muito, né, que ela era a principal fonte de expressão artística. Dois pintores aqui eu citaria, que é o Caspar Friedrich, que é um pintor alemão,
alemão ou austríaco, mas com esse nome só pode ser uma coisa ou outra, né? É de 1818, e o William Turner. São muito parecidos, esses dois pintores são contemporâneos, né? Procurem, eu não sei, eu acho que depois você vai editar isso daí, vai pôr aqui no YouTube, né? Sim. Enfim, e tal. Eu até posso mandar o nome deles, né? Para quem se interessar aí atrás, né? No Google tem bastante fotos. Do Caspar Friedrich, né? Friedrich e William Turner, alemão e inglês. Sim. Esses pintores, você olha, eles pintavam quadros enormes, né? Quadros assim do tamanho da parede de uma sala, né? Você olhava aquilo, eu cheguei a ver um quadro desses, né? Você olha um quadro desses, você chora. O teu coração parece que vai sair pela boca de você ver. O Turner, ele pintava naufrágios, ele pintava aqueles faróis no Mar do Norte, com aquelas ondas imensas, aqueles navios pequenininhos, etc., né? Ou seja, ambos pintavam, expressavam o poder da natureza. Certo. Um poder contra o qual nós não podemos fazer nada. Nós estamos inseridos, nós somos vítimas de alguma forma desse poder. Só que essas obras demoravam muito para serem pintadas, etc. Enfim, e daí surge, né, algumas décadas depois, o chamado a fotografia, o daguerreótipo, né? Então, a arte, como imitativa da natureza, ela começa a desaparecer. Com os impressionistas franceses, com Renoir, Monet, o próprio Van Gogh, então eles têm uma visão muito particular, subjetiva da natureza. Porque como a fotografia já fazia o serviço em um dia, né, as semanas que eles gastavam para pintar um quadro, não tinha muito sentido. Então eles começaram a expressar a natureza de uma forma diferente. O Paul Gauguin, por exemplo, Gauguin, né, ele pintou um cachorro vermelho, né, enfim, né, daí temos lá aquela visão noturna do Van Gogh, etc. A partir do impressionismo, a expressão da natureza ela passou a se mesclar com a subjetividade humana. Né? Já é a antessala da arte moderna, né? Então, mas hoje em dia, a apreciação da beleza natural, o deleite com a beleza natural, ela não tem o mesmo efeito por causa da internet, da foto, etc. Então as pessoas elas não conseguem. Antes você tinha que fazer uma viagem para ver aquele lugar, para respirar aquele ar, etc. Né? Hoje você perde muito disso na medida em que você fica olhando as fotos, dezenas de fotos antes do lugar que você vai. E você já compara uma coisa com outra. Né? Por exemplo, Fernando de Noronha. Imagine as pessoas que viram pela primeira vez aqueles dois seios. São assim conhecidos, né? Chamam de dois irmãos, mas parecem dois seios. Aquela formação rochosa. Imagine quem vê aquilo a primeira vez. A sensação do sublime. Agora você vê 400 fotos dessa na internet antes, quando você chega lá, você fala, porra, mas é só isso? Sim. Ainda mais se você chegar lá, pegar o azar e estar um dia nublado. Então a expressão da arte hoje, do mundo contemporâneo, ela tem esses problemas todos, né? Mas a arte natural hoje, ela é vista como uma arte meramente acadêmica, né? O que é legal, assim, é você pegar, por exemplo, né, excremento humano, colocar numa lata, assim, você pegar um crucifixo, colocar dentro de um aquário cheio de urina, essas coisas. É isso que eu ia falar agora, justamente isso. Eu acho que a reprodução de forma repetitiva pode levar à frustração, né, PH? Isso aí que você falou tem fundamento. E já que você começou a falar agora em arte moderna, com o advento do século XX aí, então artistas aí tais como Marcel Duchamp, né, que iniciou esse processo que você acabou de falar, para mim é uma desconstrução, né, da beleza, como ocorreu com o tal do urinol, né, coloca lá um pinico, né, você acabou de falar. Ele pegou desses mictórios que tem em banheiros masculinos, ele desparafusou um negócio desse e simplesmente jogou no chão. Assinou, botou um pseudônimo, né? Uma coisa assim, né? Ele fez alguma coisa assim. Aí pega lá a lata que você falou lá, de estrume, né? Que você falou. Isso. Ou colocar as pilhas de tijolo, né? Ali. Isso. O que eles chamam hoje em dia de instalação. Pois é. Então, né? Isso é o que nós chamamos aí no mundo acadêmico de quebra de paradigmas, né? Que na linguagem artística eles chamam de transgressão ou iconoclastia.
Ou seja, você transcender os limites da produção artística. Então, por exemplo, um quadro, você está limitado ao tamanho da tela, ao uso das tintas, etc. Né? Por exemplo, você pega a arte pictórica medieval, ela não tinha uma tridimensionalidade, né? Assim, ela tinha, muito parecida com a arte egípcia, assim, né? E tal. Foi com Giotto que aparece o ponto de fuga, ou seja, é o que o francês chama de trompe d'œil, né? Ou seja, enganar os olhos. Você olha assim, você dá a impressão que, né, o chamado ponto de fuga, etc. Então, isso foi, de certo modo, uma transgressão, mas uma transgressão bela ainda. Essas iniciativas que surgiram no início do século XX, com Marcel Duchamp, por exemplo, ele era um professor de matemática e um jogador de xadrez. Então ele resolveu, né, transgredir e fazer esse tipo de arte. Né? Mas é uma mistura de pedantismo, revolta e gozação. Eles queriam aparecer, né? Sim. Então, o Salvador Dalí, por exemplo, ele era convidado para ir numa festa, então ele fazia que nem esse Eduardo Suplicy aí, né? Colocava a cueca por cima do smoking. Pintava, passava sabonete no bigode, deixava o bigode para cima. Enfim, é como essa Lady Gaga aí, que aparece desse jeito extravagante, né? Esse negócio tudo nasceu aí, né? É como você falou aí, você falou de bigode, né? É pegar o retrato da Mona Lisa, né, e botar um bigode, uma barba. Isso, né? Essa sacação, assim. Eu sou engraçado, né? Eu sou cômico, né? Isso influenciou muito a publicidade, né? O outdoor, a publicidade ela tem sempre ela tem um caráter um pouco cômico, assim, né? A publicidade ela nunca é muito séria, tirando propaganda de hospital, né? E de remédio, né? Em geral a publicidade ela mexe um pouco com o humor. E essa arte ela foi útil para a publicidade, né? Mas também criou o ambiente favorável para marchands desonestos, aqueles comerciantes de obra de arte, né? Críticos sem escrúpulos, morrendo de fome, que recebiam dinheiro do artista para poder falar bem, né? E artistas vaidosos, que não queriam estudar, não queriam passar por toda aquela fase difícil de formação artística, né? O sujeito vai lá e faz qualquer coisa, é um cara legal e pronto, é tido como um gênio. O que me preocupa, PH, é que tem coisas que fogem dessa questão do deboche, que você falou, né, do escárnio. Eu olho assim, por exemplo, exposições hoje, né, atualmente, de arte moderna, né, que eles chamam, com luzes que apagam e acendem, né? Você sobe numa escada e fala, você está aqui. Né? Uma peça teatral, essa que eu vou falar aqui, são coisas, atos repugnantes para mim, né? Atores que enfiam o dedo no ânus de colegas, né? Isso aconteceu no Sesc do Ceará em 2015, né? Ou o adulto nu, que, né, causou aquela polêmica, né? Que poderia ser tocado, inclusive, por crianças ali, né? E a mãe tá junto da criança, e eles começam a tocar o pé, a mão, né, de um adulto nu, né? Ali no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que aconteceu em 2017, né? Pergunto para você, isso é arte? Uma resposta um pouco difícil, né? Sim e não. No sentido moderno do termo, de que arte é qualquer expressão da criatividade da cultura humana, então a resposta é sim. Pronto. É arte do mesmo jeito que uma criança, né? Quando vai na geladeira e pega um pote de margarina e começa a passar pela casa inteira. Filho, você fez arte. Né? Então, nesse sentido, é arte, né? Pinta o cachorro, né? Mas até já pega um pote de mel, de geleia, joga em cima, passa, lambuza o cachorro. Então, quer dizer, a arte é nesse sentido. Então mas no sentido que eu defendo, não é. É porque a arte ela se contaminou de duas coisas: o ativismo político e de uma agressão revolucionária. Né? Então, qualquer coisa que desperte a revolta contra a ordem estabelecida já é apropriado como sendo arte, né? Muitos artistas entram no mundo da arte com esse objetivo, né? Veja, o modernismo ele é conhecido assim pelo seu caráter transgressor dos cânones, das regras, né? Do respeito às regras. Isso começou com a chamada iconoclastia, ou seja, a queda dos valores estabelecidos no dadaísmo, que é o nonsense, né? A arte sem sentido. O cubismo, o cubismo é uma coisa interessante, porque o cubismo tem duas categorias na arte importantes, assim, né? Para quem estuda teoria da estética, né? Tem duas categorias importantes, que é o latente e o patente.
né? A arte, ela não pode mostrar o patente em tudo, né? Ela tem que deixar alguma coisa latente, porque a arte tem que ter um diálogo com a pessoa que está apreciando a arte. Né? Então você pega, por exemplo, uma mesa, você pinta a parte da frente dela, assim, né, e põe um ponto de fuga, dando uma tridimensionalidade da parte de trás dela. Né? Então, você imagina, nas nossas categorias de apreensão da realidade, imagina, não, a mesa inteira. Mas na tela, quando ela está pintada, né, aquilo é só latente. O que é patente é só aquilo. O cubismo, né, não deixa de ter uma certa... Tem que tirar o chapéu para o Picasso. Por quê? Porque ele desenhava de modo clássico, muito bem. Só que tinha uns 80 em Paris, melhores do que ele que fazia isso. E ele resolveu fazer o quê? Mostrar não só o latente, né, não só o patente, mas mostrar o latente como sendo patente. Ou seja, então ele vai representar o rosto de uma mulher, de alguém. Ele apresenta a orelha, o olho, a nuca, né, as costas, o seio, o glúteo, entendeu? Se ele fosse fazer um nu assim, entendeu? Então é como você pegar uma caixa de remédio assim, desmontar ela inteira assim, né? Você sabe que aquilo é uma caixa, mas você está mostrando ela inteira, não tem graça, é legal você ver ela montada na sua tridimensionalidade. Então o cubismo fez isso, né? Tudo é patente, ele não deixa nada latente. Isso causa uma graça, a gente ri, não entende, porque nós não estamos, as nossas categorias de absorção da realidade não está acostumado a ver as coisas dessa forma. Então, isso causou sensação na época. Né? E daí veio o Dalí, o Dalí com o surrealismo, ele não podia fazer igual o Picasso. Sim. Né? Ele tinha que fazer uma coisa diferente. O que ele põe? A falta de sentido dos sonhos. O Dalí, ele lia muito as obras, aquela obra, a Interpretação dos Sonhos, do Sigmund Freud, né? Ele leu muito psicologia, então ele faz aqueles quadros, ele desenhava muito bem, né? Então ele fazia aquele negócio do relógio derretendo em cima de um camelo, em cima de um tabuleiro de xadrez, etc., que é o que influenciou a capa de tudo quanto é disco de rock aí, entendeu? E a busca das pessoas pelo LSD. Então você pega a arte pop das capas dos discos, aquilo é puro surrealismo. Né? E isso chegou hoje ao escracho total, ao ponto da não arte, da agressão total. Né? Isso é terrível, mesmo o caso da erotização, da pornografia, que são a mesma coisa, no meu entender. Vejam, o nu sempre foi visto como algo natural e sem caráter erótico, no sentido de eros, de lascívia. Porque é uma coisa natural. Né? Nós não vemos o nu nas pessoas no dia a dia. Tá? Nós vemos aquilo que é patente. Ou seja, o formato da pessoa, né, a pessoa coberta, etc. Né? O nu puro é uma coisa latente. Né? Então, o nu sempre foi representado de forma moderada, como uma beleza natural. Tinha que ter muito cuidado para representar o nu. Mas no Renascimento, você pega a arte flamenga, né, aqueles pintores como Rubens, né, por exemplo, tinha nus ali, mas aquilo não causava nenhuma repugnância. Né? Então, todos nós sabemos do gosto pecaminoso e luxurioso do ser humano. Sim. Né? O artista, ao representar o nu, ele tem que saber trabalhar com essas duas categorias. Eu vou dar um exemplo de um artista que sabia fazer isso. Usava só o patente, mas você só via o latente, que é o Gustav Klimt. Né? Que ele pintou aquele quadro famoso de uma mulher tendo um orgasmo, que ele pinta só o rosto, o busto dela, assim, se eu não me engano. Né? Imagine se ele fosse pintar o ato sexual. Né? Só parece o rosto dela, assim, né? Só essa parte. Né? Imagine se ele fosse pintar o ato sexual. Seria tudo patente, não teria qualidade estética. Sim. Né? Tem aquele quadro dele famoso, O Beijo, também. Né? Então ele deixou
o latente escondido e deixou como patente. Aquilo que poderia ser mostrado. Né? A pornografia, um filme pornô, por exemplo, mesmo que você pegue atores com corpo lindo, cenário bonito e não sei o quê, né? É uma arte do ponto de vista técnico. Claro, você tem que conhecer de iluminação, ângulos, etc. Né? Ou seja, você vê os corpos humanos, etc. Até nesse aspecto técnico, plástico, é uma arte. No entanto, a mensagem ela é toda patente, não guardou nada. Deturpada, né? Não tem muito. Olha que eu estou falando ainda de filmes pornográficos que eram lá nos anos 70, né, ainda, que se fazia produções, assim, até filmes assim como Império dos Sentidos, Calígula, esse tipo de... Né, que tinha, assim, né? E tal. Mas você pega a pornografia vulgar de hoje, isso não representa nada. Sim. Né? PH, a beleza estética também lida com guerras, mortes. Então, a pergunta é, existe beleza na tragédia? Existe. Olha, o próprio Turner, o Goya, que é um pintor espanhol, o Jacques-Louis David, que é um pintor, era o pintor preferido do Napoleão, né? Eles foram grandes pintores de guerras, sem contar a pintura flamenga, né? De Pierre Paul, Pedro, né? Não sei como Paul Rubens, Pedro Paulo Rubens, né? Acho que é Peter Paul Rubens, né? Também. Mas aí, o que nós temos, veja só, aí nós temos uma categoria estética que não é nem o latente nem o patente, é uma categoria estética que tem que saber usar, que é o horrendo. Né? O horrendo é diferente do horrível. O horrível causa repugnância. O horrendo é um artifício necessário para despertar as sensações profundas do homem. A morte, o desespero. Né? O Rembrandt ele tinha elementos horrendos. Sim. Quando pintava, por exemplo, tem pintores que... Aí nós temos o horrendo, por exemplo, naquela pintura chamada o expressionismo. Né? Um dos maiores expoentes foi o Edvard Munch, aquele pintor norueguês que pintou o Grito. Né? Então, mas pinturas de guerra em que aparecem pessoas sendo decapitadas ou espadas transfixiando corpos, né? Coisas assim, aquelas guerras gregas, romanas, etc. Você olha aquilo, você entende a mensagem, mas aquilo não te causa repugnância, como, por exemplo, quando mandam um vídeo de um policial acertando um tiro de calibre 12 em alguém. Tá entendendo? Alguém assassinando o outro com uma facada no pescoço. Né? Então, uma das piores, uma das mais difíceis expressões artísticas é o horrendo. Para você não correr o risco de pintar o horrível. É arte também, desde que tenha simetria, proporção, luminosidade, unidade. Né? Isso que você falou é interessante, porque a gente cai num estado banal já, né? Da violência, né? Isso que você acabou de falar, é interessante isso aí. PH, uma última pergunta aqui, pelo menos... a gente já passou já de uma hora, mas então, como o Instagram não cortou a gente, deve estar interessante. Né? Então vamos lá. A Dulce falou aqui, ó, boa noite, isso é muita cultura, excelente. Lembra da Dulce? A Dulce Sena vai ser juíza. Vai ser juíza, né? Vai ser juíza. O sonho dela, ela vai conseguir. Olha só. O filho dela, esse não deu para nada, mas ela... A Maria colocou tão pouco valorizada. Tô brincando. Tão pouco valorizada pelo ser humano. Eu não sei do que a gente falou tanta coisa aqui, mas enfim. Beleza. Deixa eu falar aqui uma pergunta aqui, para encerrar nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, então. Então, se nossas necessidades morais e espirituais não forem satisfeitas, você citou muito bem, né, Maslow, né, com a pirâmide, né, desde as necessidades fisiológicas até a autoestima, né, e a questão do conceito de beleza, né, e realização pessoal, estaríamos realmente então perdendo a beleza e, por consequência, o sentido da vida? Sim.
está havendo um embrutecimento das pessoas. Veja só, Guilherme, né? Eu sei que eu vou correr o risco aqui, talvez, de ser um pouco politicamente incorreto e agressivo, né? Mas veja só, vejam o horrível das cidades. Vocês vejam só, por exemplo, as cidades hoje com esse monte de fio de luz pendurados, esses postes com uma verdadeira peruca de cabos elétricos em cima, a cada 50 metros. É uma coisa horrível. Não é horrendo, é horrível. Né? Essas pichações. Ninguém pode falar mal dos pichadores porque eles são artistas. Na concepção moderna de arte, no sentido da criança jogando margarina do cachorro, são artistas. Né? Os buracos nas ruas, nas calçadas, né? A poluição sonora, a falta de cuidado que as pessoas têm com a sua casa. Veja só, o mau gosto, ele é a consequência da busca incessante da pessoa pelo seu próprio prazer. Ou seja, a pessoa ela quer ter uma casa para ela sentar. Hoje as pessoas colocam quase que os sofás hoje em dia é quase que uma cama na frente da televisão. Antigamente, você chegava na casa das pessoas, você tinha uma sala, ainda que humilde, mesmo que com 4 cadeiras apenas. Né? Havia ali uma contenção das necessidades vulgares. Né? Hoje não, você abre muitos apartamentos, você abre a porta da sala, tem uma pessoa assim, só de cueca deitada ali assistindo televisão. Né? O bom gosto ele implica uma certa contenção das vontades. Né? Uma submissão a alguma ordem. Né? Então você veja o ambiente das cidades, esses minhocões, esses viadutos. Né? Excesso de placas. Porque engenheiro e gestor de obra pública e promotor público só pensa no orçamento. Né? Tribunal de Contas, essa coisa. Então você faz a coisa mais barata, mais cinzenta, só o concreto mesmo, para o Tribunal de Contas não te pegar depois. Né? E que facilita a vida do empreiteiro. Eu trabalhei 13 anos como advogado do DR, só mexendo com processo de obra. Né? E é isso. Né? Então isso cria Antigamente, cada cidade tinha o seu mecenas. Você pega Florença, tinha os Médici. O François Premier, né, foi o rei da França, né, ele levou arquitetos italianos, mas era ele que mandava lá. Então cada cidade tinha uma linguagem própria. Né? Você pega a arquitetura, a arte, ela é cheia de substantivos, né, como arco romano, coluna grega, né, janela florentina, entendeu? Por quê? Porque tinha essa preocupação com o belo, com cânones de beleza. Hoje, as cidades, é uma tristeza. Veja, eu prefiro ficar dentro da minha casa, no meu escritório aqui. Quando eu tenho que sair a pé na rua, né, é motoboy com esse barulho insuportável. Entendeu? Né? Essas Harley Davidson, esses homens em cima dessas motos Harley Davidson, parecem uns palhaços, entendeu? É uma coisa horrível, de mau gosto, uma coisa imensa. Porra, 300, sei lá, 2.000 quilos de aço para carregar um sujeito em cima, fazendo aquele barulho inteiro, só para aparecer. É uma coisa de mau gosto. Então a cidade está cheia disso. Né? Então, a aparência das pessoas também. Né? O excesso de tatuagem, veja, a tatuagem é uma coisa bonita, se ela for bem feita, tiver boa técnica, luminosidade, equilíbrio, etc, etc, é uma coisa bonita. Né? Agora as pessoas esses jovens se enchem de tatuagem, meu Deus do céu, eles não pensam como eles estarão com a pele toda enrugada aos 70 anos. Vão estar igual um gibi amassado. Veja, o excesso de piercing, eu falei, né? Piercing também o mau gosto para se vestir. Você vai num shopping, você não vê mais a diferença entre um adulto e uma criança. Os homens andam com aquela bermuda na metade da bunda, entendeu? Aquele boné na cabeça, eles não tiram o chapéu nem para comer, nem para entrar no cinema. Né? E parecem meninos de 13 anos, é uma infantilidade, porque só pensam no bem-estar, na satisfação das suas necessidades fisiológicas prementes. Né? Então, isso se tornou e isso traz consequências emocionais graves, sobretudo para as crianças. Por quê?
Porque é na contemplação do belo que a criança vai entender que existe uma ordem entre as coisas, existem coisas que têm que vir primeiro e coisas que têm que vir depois, né? Entendeu? Que existem certas cores assim que não combinam muito elas juntas. Tem que ter coisas intermediárias. Aonde que a criança vê isso? Numa bela construção, numa parede bem pintada, num quadro bonito, numa estante, numa peça de marcenaria bem feita. Quando você está sentado numa sala de espera, você olha um quadro belo, uma parede bem pintada, né? Você vai educando, você vai preparando o teu espírito para isso. Olha, uma coisa que eu não esqueço, quando eu era criança, eu tinha lá meus 6, 7 anos de idade, eu lembro que as freiras no colégio, elas andavam sempre em duplas, quartetos, quintetos, assim. Eu lembro que eu olhava elas, eu era criança, né? Assim, eu olhava a roupa delas, como que é o hábito dela? Aquela saia plissada era de uma perfeição, né? O sapato delas, assim, sabe? Elas tinham um cuidado, né? Aquelas mulheres, assim, todas, aquela roupa de lã, né? No inverno elas usavam, etc. Né? E os professores que não eram religiosos, eram homens que iam dar aula de terno, entendeu? Né? Então, aquele ambiente, na hora do silêncio, é hora do silêncio, é hora de você brincar, né? Aquilo era de uma beleza, né? É aquela mescla do cosmos e do caos, dos momentos de organização, de ordem e do momento de recreio das crianças. Então, quando eu chegava em casa, às vezes, né? Na minha casa, às vezes eu via lá, eu fui criado pelos avós, né? E daí tinha aquela televisão alta, e não sei o quê, aquele barulho de panela, etc. Eu tinha uns tios que moravam uma época comigo, né? E aquilo me incomodava, me trancava no meu quarto. Por quê? Porque eu estudava em regime integral, eu ia para aula de manhã e voltava de tarde, né? Entendeu? À noite era o problema em casa, né? Então eu tinha 2 tios que moravam comigo, cada um num quarto, né? E escutavam cada um uma música diferente. Hoje eu entendo isso. Né? Então, um ambiente doméstico harmonioso, em que há a beleza, o equilíbrio do belo, faz com que nós sejamos pessoas que passemos a falar melhor, ouvir o outro, né? Ter uma certa elegância no trato, né? ouvir falar, né? Usar as palavras certas, evitar certos vícios de linguagem, falar a língua de forma saber correta, ouvir, né? Fazer uma petição bem feita, cuidar com os parágrafos, revisar. Isso acaba se manifestando em tudo que nós produzimos. Tá? Então, é isso. E o belo, respondendo à pergunta da live de hoje, o belo é essencial, sim. Interessante, PH, porque você faz uma análise, né, do micro, né, desde da casa, né, do lar dessas pessoas, né, até o macro, né, que a gente vai para as cidades, né. E você acabou de falar desse negócio da poluição visual, a gente vê excesso de placas, né, excesso de outdoors, você entrou naquela questão econômica, né. Então, né, então é tudo poluído, é tudo sujo, né, a poluição sonora, visual, né, tudo, né? Então... A poluição sonora, a poluição visual, a falta de harmonia, de bom gosto, de equilíbrio das pessoas também. Né? Eu não estou entrando no aspecto moral das pessoas, eu estou falando no aspecto estético, é disso que nós estamos falando. Olha, eu acho triste, às vezes você vai num restaurante, o staff num hotel, por exemplo, esses tempos eu fiz uma viagem, fiquei hospedado, né? Não fiquei hospedado num hotel, enfim, claro. E daí eu percebi os cafés da manhã dos hotéis, é um festival de expressão e de degustação. A palavra não é bem essa, né? Eu estou um pouco cansado, né? Mas é um festival de deleite das próprias vontades das pessoas. As pessoas descem dos quartos de chinelo de dedo, de pijama, né, no café da manhã de um hotel, né? O cara sai com aquele boné na cabeça,
né? Sabe? Entendeu? Aquela bermuda, aquelas banhas todas saindo para fora, entendeu? Não, nada contra a pessoa ser gorda, mas estou dizendo, porra, põe uma camisa polo, põe um mocassim sem meia, entendeu? Porra, não sou obrigado a ver aquela camisa do Palmeiras, entendeu? Porra! E o cara vai embora depois numa Mercedes, numa BMW. Sim. Isso não tem nada a ver com classe social. Sim. Né? Entendeu? E daí parece um monte de piriqui, parece um viveiro de arara eles comendo. Uhum. Né? Porra! Ô, PH, o que a Maria ia pensar desse cara de boné que desceu do hotel de chinelo furado para comer aquele boné? Pois é, não, eu vejo, isso não tem nada a ver com a classe social. Não, isso não tem nada a ver. Olha, se você for numa obra, eu já fui, já tive oportunidade de ver, assim, quando, né, ver o refeitório dos peões de obra do DR, aqueles homens todos de macacão com aquela roupa, comendo quietinho. Sim. Né? Tem uma harmonia, Sim. Exatamente, assim, com comida simples, às vezes comendo ali uma farofinha, uma bananinha, uma coxa de frango, entendeu? Numa marmita, você vê, é muito... Isso é uma coisa muito mais bela do que você ir num café de manhã de um hotel 4 estrelas onde tem uma convenção de representantes comerciais, por exemplo. Né? O café da manhã é uma coisa horrível. O staff do hotel, aquelas moças, aquelas copeiras, aqueles garçons, aquele pessoal que fica cuidando do buffet, eles têm mais elegância, mais beleza do que o cliente. Com certeza. É disso que eu estou falando. Né? A Mariette está morrendo de rir aí. Ela falou que ela pensa como você. A Aline falou que live maravilhosa, professores. A Regiane falou, show, parabéns, PH, sempre bom ouvir os temas e pontos de vistas. Uma aula de filosofia e história. Eu também estou aprendendo muito aqui hoje. Obrigado. Maravilha. PH, eu estou satisfeito já com meus questionamentos, não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer aí, né? Tem algum pessoal que falou sobre a questão da música aqui, né? A My Cruelty Free Beauty, eu não sei quem que é essa pessoa, né? Ela podia não ficar no anonimato aqui. Ela colocou funk é outro lixo. Concordo. O Thiago, também aluno nosso, mas tem muitos músicos bons que escolheram viver de música e acaba se sujeitando a tocar para determinados estilos, né? O que vocês acham? Aí ela fala, cultura do Rio, não nossa. Aí foi a única comentário que foi falado. Esse negócio de café da manhã do hotel, se tornou, que é o momento, assim, você paga, cara, você ganha o café da manhã no hotel, então você tá assim, varado de fome, né? Entendeu? Mas daí você satisfaz ali a tua fome, né? Mas você já sai irritado de ver os teus vizinhos, entendeu? Aquelas gargalhadas, entendeu? Por quê? Porque são pessoas que não... Porque nós vivemos numa geração de pessoas que não entenderam o belo na infância. Já nascem em ambientes, e isso não tem nada a ver com classe social. Não tem nada... Olha, eu moro aqui na Água Verde, na frente da minha casa tem um edifício que custa 3 milhões, é o menor apartamento, edifício Mandala. Entendeu? Eu vejo, da minha janela, eu vejo, do outro lado da rua, eles lá. Eu vejo os moradores desse apartamento, meu Deus do céu, parece que estão no morro do Rio de Janeiro. Ô, PH... Você vai no Mandiária Felice, aquele pessoal espalhafatoso, né? E senta todo mundo um perto do outro, né? Comendo aquela macarronada, né? Fazendo barulho e dando risada, né? Né? Vai enfiando a comida na boca, né? Você parece que tá vendo um filme de uma tragédia, né? E eles vão deixar cada um a 400 pau da conta do almoço, do jantar, o que for. Eles não tem nada a ver com classe social. Aliás, a beleza, o culto da beleza é a coisa mais democrática que existe. Veja o teu país de origem, dos teus avós, dos teus pais, não sei, o Japão, né? Lá, as pessoas num ambiente pequeno, todo feito em madeira, em papel, é uma beleza. Camponeses, madeira, papel e flores. A própria cerimônia do chá, né, PH? A arte japonesa é uma das coisas mais delicadas, mais singelas, mais belas que a humanidade já produziu. O ato da cerimônia do chá, né? Que é um preparo que vem antes, né? Para receber o convidado, né? Um preparo que é feito ali com todo cuidado, né? Você vai tratar aquela pessoa como se fosse a única do mundo, né? E o preparo é delicado, né? Ele é fino, né? Ele é refinado, né? Exatamente. E no Brasil tem um outro erro para concluir aqui, tá, Guilherme? Porque eu também já estou cansado. Então, vamos embora. Mas no Brasil nós temos um outro problema.
Pessoas que se interessam e cultuam o belo, a estética, são tidas como pessoas fracas, frescas, né? E outras coisas, outros adjetivos que não dá para falar aqui. Né? Então, se você é muito comum, assim, às vezes a pessoa costuma se vestir bem, ou a outra já pergunta: uá, e onde é que você vai hoje? Né? Não, você tem que botar aquela pantufa no pé, entendeu? Aquela bermuda no meio da bunda, camisa do Barça e o boné escrito um animal, né? Então você tem que andar desse jeito, né? Entendeu? Pronto, tá formado em moda. Isso. Você colocou. Isso é terrível, né? Então, por exemplo, se você se preocupa assim com a beleza, olha, uma vez eu era casado, né? Já faz isso, já tem uns 10 anos. Eu recebi um amigo em casa, muito próximo, mas fazia tempo que eu não via. Ele foi me visitar e tal. E era um jantar, um sábado à noite, né? Não foi você, Guilherme, porque você foi na minha casa lá, né? E tal. Né? Não é você, é um outro amigo de infância. Fazia anos que eu não ouvia e eu recebi. E eu e minha ex-mulher, na época, arrumamos a mesa para 4 pessoas, veio o casal, né? Assim, eu não lembro se era uma pizza que íamos servir e tal, com taça, enfim, essas coisas todas, uma mesa arrumada, né? Enfim, usar os presentes do casamento, né? Ele entrou na minha casa, ele entrou no meu apartamento, ele olhou a mesa, porra, mas isso é coisa de viado, hein? Porra, troço, vai ser fresco assim. Acabou, né? Já foi na minha geladeira, pegou uma cerveja e tomou no furo mesmo. Esse é o brasileiro. Ele não entendeu o que aquilo significava. Ele acabou com o ritual todo, né, PH? Ele não entendeu que aquilo não tem nada a ver com pedantismo, com nada disso. Se ele se entendesse aquilo, ia ser uma noite agradável. Todos iríamos conversar, rir, entendeu? Iríamos desfrutar da entrada, do prato principal, da sobremesa, das bebidas, do café, do chá, do que fosse. Né? Ele ia chegar na minha casa às 8 horas da noite, ia sair de lá meia-noite, né? Num momento de grande prazer, etc. O que aconteceu? Já foi lá, pegou a lata de cerveja. Veja. É demais, né? Mas não me senti ofendido com o fato dele pegar a cerveja, não é isso. Eu me senti ofendido com. Ele não entendeu que aquilo era uma deferência, era um respeito a ele. O menosprezo ao ato, né? De preparo, né? Exatamente, porque falta de compreensão do belo, falta da presença do belo na infância dele. Né? Porque quando uma criança é educada, mesmo que seja numa casa simples, meu Deus do céu, que a pessoa vá comer num prato de alumínio, tá? Num prato de plástico, tá? Não importa. Se a mãe chegar e falar, filho, coma a primeira salada direitinho aqui no prato, tal, devagar, né? Porque você vai comer tudo rápido, vai te fazer mal, né? O ato de comer é um ato, você tem que ter calma. Independente da classe social, a pessoa ia entender isso. Sim. Mas não, eu vejo pessoas de classe alta mesmo, né, que são assim, quer dizer, o mau gosto. Olha, o mau gosto com dinheiro é uma bomba atômica. Não, legal. Isso é que você falou. Que nem se vê aquelas mulheres com aquelas unhas, assim, parecem umas garras de um tigre, assim, hoje em dia. Wolverine. Né? Elas colam umas unhas de plástico, entendeu? Né? Dá medo. Você olha o negócio, a mulher vai pegar uma taça com a mão daquela. Meu Deus do céu. Imagina se ela encostar essa mão no meu pescoço, corta a minha jugular, eu morro aqui. Convenção das bruxas aí. É isso aí, Guilherme. Tá bom. PH, obrigado aí, ó. A Ana Beatriz falou que foi uma live muito enriquecedora culturalmente. Manda o nome dos artistas citados para nós depois, please. Maria colocou muito bom mesmo. Eu acho que você vai editar isso daqui, daí eu ponho Tranquilo. Põe lá no YouTube. Na descrição. A Dulce, ótimo ouvir o PH. Falo que todos têm vontade de falar e não falam. Maria, parabéns, meninos. O que mais aqui? Saudades de vocês na sala dos professores. A saudade é recíproca, Maria, de todos vocês aí. Né? Agregou conhecimento, parabéns. O Thiago colocou, professor Guilherme, o PH me conhece como Jason. Sempre bom ouvir vocês. O Jason, Thiago Jason. Jason. Faltou o reporte do convidado do PH. Não entendi o que ele escreveu aqui. Tenha modos, já dizia minha mãe. PH,
Obrigado Um abraço. pela sua aula, tá? Você é um poço de